Eu te mostrei aqui no canal ontem que o Queiroz e a sua esposa, que ainda está foragida, tinham ganhado a autorização dada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não confundir com o STF, e isso é importante, para que eles cumpram a prisão preventiva em casa. Isso mesmo, eu falei para você que esse cara, Noronha, ele era suspeito porque ele tem um envolvimento com Jair Bolsonaro afetivo muito para além do aceitável. Bolsonaro já deu declarações, inclusive, de que tem paixão à primeira vista por ele, amor à primeira vista. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que a coisa é muito pior. Eu vou te mostrar que esse juiz está agindo de forma deliberada, seletiva e com viés, como o Bolsonaro gosta de falar, político, para agradar Bolsonaro. E vou te dizer mais, ele está fazendo isso na mesma linha em que vinha Augusto Aras, para garantir a sua vaga no STF. Eu vou te mostrar que ele negou vários pedidos semelhantes para pessoas que teriam cometido crimes bem mais simples, como roubar shampoo, e não deixou essas pessoas cumprirem prisão em casa, mesmo com o risco de coronavírus, mesmo com o risco de outras doenças, pacientes cardíacos, pacientes diabéticos. Mas, para agradar o Jair Bolsonaro, ele não só mandou o Queiroz para casa, como também mandou a esposa de Queiroz sem necessidade nenhuma, sob o argumento de que ela precisaria cuidar dele. A mulher ainda está foragida da justiça. Veja o escândalo, isso está repercutindo em todo o país. A podridão do sistema judiciário. Vou te mostrar, mas antes vou pedir a você, se chegou agora no canal Rony Teles, não esqueça de deixar a sua inscrição, porque a sua inscrição faz com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Vamos chegar aos 150 mil inscritos. E se você já é de casa, considere assinar o canal Rony Teles por valores a partir de R$3 para nos ajudar a chegar pelo menos na quantidade de 1000 assinantes, para que a gente tenha mais verba para tocar os projetos adiante, beleza? Vou te mostrar aqui, ó. O STJ mandou o Queiroz para casa, mas negou a prisão domiciliar à jovem que furtou um shampoo. O Supremo Tribunal de Justiça, mas na verdade quem fez isso foi o presidente dessa corte, concedeu ao Fabrício Queiroz e à sua mulher o benefício da prisão domiciliar por causa da pandemia do coronavírus, mas negou recentemente o mesmo benefício para um jovem preso sob a acusação de furtar um shampoo. Na verdade, dois shampoos de R$10 cada. O cara que desviou milhões ali, milhares de reais no esquema da rachadinha, fraudou o sistema político, ajudou a eleger um candidato corrupto, ganhou o benefício. A pessoa que rouba dois shampoos não ganhou o benefício. A decisão contrária ao jovem foi do ministro Félix Fischer do STJ. Na decisão, ele afirmou que o jovem que rouba 2 shampoos não oferece risco à sociedade. O tribunal considerou que o Queiroz não oferece risco à sociedade, apesar de ser operador de esquema de sustentação financeira do clã Bolsonaro, ser ligado às milícias do Rio de Janeiro e ter ameaçado testemunha no caso das rachadinhas. Mas não é apenas isso. A mesma corte acha que um jovem que rouba 2 shampoos oferece risco à sociedade, ok, mas um cara, o Queiroz, envolvido com milícia, envolvido com desaparecimento de pessoas, envolvido com assassinatos, com relações que nós ainda nem sonhamos entender, não oferece nenhum risco à sociedade. Mas veja só, não apenas isso, olha como há todos os indícios de um esquema preparado para fraudar o sistema judiciário com interesses particulares. Veja só, você vai se lembrar que o Queiroz já faz uns dias que foi preso e que esse advogado dele, se não me engano, Paulo Emílio Cata Preta, lá que era o mesmo advogado do Adriano, poderia ter apresentado esse pedido ao STJ no primeiro dia. Porque eu te faço a seguinte pergunta, por que será que o advogado do Queiroz esperou o STJ e o STF entrarem em recesso para entrar com esse pedido? É muita coincidência, não é não? Eu acho que você já está respondendo aí nos comentários a coisa certa. Não é coincidência, não. É esperteza, é malandragem. Inclusive é o que pensa também Josias de Souza, colunista do UOL,
que diz ironicamente que o advogado de Queiroz exibe uma ótima pontaria. Segue o texto. A defesa de Fabrício Queiroz poderia ter recorrido contra a prisão do seu cliente desde o dia 18 de junho, quando o atual faz-tudo de Bolsonaro foi encarcerado, mas preferiu esperar o início do recesso do judiciário, em 2 de julho, para atravessar um habeas corpus tóxico na mesa do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o João Otávio de Noronha. O magistrado com quem Jair Bolsonaro diz manter uma relação especial. E nas próprias palavras do Bolsonaro foi relação de amor à primeira vista. Meus amigos, o esquema claramente flagrante de favorecimento. Espera, manda aqui que eu resolvo. Foi exatamente o que aconteceu. Queiroz ficou uns dias encarcerado enquanto a gente estava aqui, enfim, comemorando feito idiotas, e eles já estavam com tudo preparado para mandar para as mãos desse Noronha o pedido, e ele sabia que ia engavetar. Em outra matéria, eu mostro para você que é claro, é flagrante o favorecimento. Olha só, o título. Decisão pró-Queiroz demonstra seletividade do poder judiciário e viés político. E quem está dizendo isso não sou eu, não. A avaliação foi da Heloísa Machado, professora em Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ela é coordenadora do Centro de Pesquisa Supremo em Pauta. Ela diz que houve uma ação seletiva porque o próprio presidente da corte, o próprio Noronha, negou uma série de habeas corpus, inclusive coletivos, para pessoas de grupo de risco como idosos e portadores de doença crônica durante a pandemia. O mesmo argumento que colocou o Queiroz em liberdade, em prisão domiciliar. Prisão domiciliar estamos todos nós durante a quarentena. Praticamente isso não significa nada, e eu te garanto, a casa de Queiroz é bem melhor que a minha e a sua. Na verdade, qual delas, né? Porque é difícil saber se ele vai ficar nas 10 milhões de casas que ele deve ter compradas com dinheiro da rachadinha ou na casa dos brothers aí. Porque parece que ele pode ficar até em quase sítios em Atibaia, já que o pessoal não gosta que chame de sítio. Pra mim é um sítio, né? O quintal daquela casa ali dá mais do que o quintal de... Pois é. Mas ela também segue aqui, ó. E também é politizado. Essa decisão também foi politizada, porque essa seletividade parece não, está, na nossa opinião, estar orientada para agradar o governo Bolsonaro, o que tem sido comum nas decisões de Noronha. Não é opinião, é de uma professora da Fundação Getúlio Vargas, responsável por um centro de pesquisa que analisa decisões do Supremo Tribunal Federal. E aí eu combino com outra matéria que eu vou te mostrar, que diz que a atuação do Noronha visa claramente agradar Jair Bolsonaro para que ele consiga uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Tá querendo uma mamatinha o bolsonarista? Olha só que surpresa. Olha só que surpresa. Vejam só como foi sincronizado, meus amigos. Sincronizado. Parece o balé sincronizado do crime. Queiroz preso, Flávio Bolsonaro dá uma enroladinha fingindo que estava interessado naquela questão da segunda instância, mas por outro lado, os advogados de Queiroz já planejavam um habeas corpus que saberia-se que ia parar nas mãos de Noronha graças ao recesso. Enquanto isso, Jair Bolsonaro ficava caladinho, pois sabia o desfecho. E veja, era o próprio Jair Bolsonaro que dizia que ninguém merecia prisão domiciliar. Jair Bolsonaro já falou em várias ocasiões, inclusive agora durante a pandemia, no que dependesse dele, ninguém ia para casa, porque segundo ainda Bolsonaro, eles estariam mais seguros dentro do presídio, porque segundo ainda Bolsonaro, eles proibiram as visitas íntimas e proibiram a regalia que tinha no presídio. Portanto, eles deveriam ficar era lá mesmo, que lá estavam mais seguros do que nas suas próprias casas. Quem disse foi o Bolsonaro. Bolsonaro, chefe do Queiroz, Bolsonaro, pai de Flávio Bolsonaro. Mas, não para nossa surpresa, quando é conveniente, muda-se todo o discurso e o gado engole caladinho. É isso que nós estamos vendo acontecer. Agora eu só te peço o seguinte, tome cuidado com o comentário, porque muitas pessoas estão dizendo o sistema judiciário está todo podre. Nós não queremos aqui criar o mesmo movimento
antijudiciário que aconteceu lá nas eleições de 2018, antipolítico naquela ocasião. Então, nós estamos tratando aqui especificamente de um ministro que está alinhado com Bolsonaro descaradamente. Então é preciso entender que se trata de uma corte e de um ministro. Nós não podemos perder a esperança no judiciário, ou pelo menos não podemos atuar para o desmanter das nossas instituições, porque quem faz isso são os bolsonaristas, beleza? Não se esqueça, se inscreva no canal Rony Telles, ative o sininho para receber notificações, sente o dedo no like, comente aí embaixo o que você acha. Você acha que foi armação tudo isso que aconteceu? Comente e também considere assinar o canal por valores a partir de R$3. A gente se vê mais tarde, sem falta, um abraço, até mais, fui!